Então, pessoal, a partir de agora a gente está gravando. Eu vou projetar minha tela para vocês. E o nosso objetivo desse encontro seria uma revisão básica da nossa parte da disciplina. Essa disciplina ela foi dividida em duas partes. Uma metade ficou comigo, a outra metade ficou com o professor Paulo. Vocês devem estar se perguntando como é que a gente, no final de setembro, já tem conseguido encerrar. A explicação é simples. A gente, além de estar com essa disciplina dividida na metade, as nossas aulas remotas, elas têm acontecido em blocos de conteúdos. É por isso que alguns encontros a gente tem um pouquinho mais de conteúdo e isso demanda um pouco mais de leitura, vídeo. Eu tentei diversificar a disciplina o máximo que eu consegui. Conforme vocês bem se lembram, eu mesmo sou novo nessa coisa de ensino remoto e Google Meet, né? Google Meet, Google Sala de Aula, essas ferramentas a gente meio que tá trocando o pneu do carro com ele andando, né? Mas observando o retorno que vocês deram nas atividades, eu percebo que a gente teve uma resposta boa na disciplina, pelo menos até agora. A gente vai ter agora a avaliação final, né? Vocês, como de praxe, têm uma semana para responder. E, assim, eu acredito que, pelo menos nessa parte da disciplina, vocês não vão ter nenhuma dificuldade. O mais importante, gente, no conhecimento, não só nessa característica de ensino remoto emergencial. Hoje a gente vive uma perspectiva diferente da era do conhecimento, em que não necessariamente você precisa ter todos os ditames decorados. Talvez você não saiba, ao término dessa disciplina, tudo o que precisa para abrir uma empresa. Mas se você compreender pelo menos as diretrizes gerais, se você souber pelo menos onde consultar essa informação, então já vai ter valido a pena. E aí essa parte de direito aplicado às micro e pequenas empresas, na perspectiva que a gente trouxe para vocês, visa exatamente isso. É por isso que eu fiquei com a parte de direito do trabalho. Vocês vão se aprofundar com muito mais, vamos dizer assim, ênfase, lá na disciplina da Kelly, na parte do Paulo, por exemplo, sobre tudo que envolve o MEI, o que é um microempresário, o que é necessário para abrir falência, que Deus me livre, ninguém quer. Mas, enfim, essa minha parte da disciplina visa mais características gerais. E aí, nessa perspectiva, eu trago para vocês hoje a ideia do que é empresa, o que é empresário, como e por que é importante formalizar, o que é um contrato individual de trabalho, uma pincelada sobre salário e remuneração e princípios trabalhistas. Esses foram os principais assuntos da nossa N2. E eu já começo puxando para vocês a reflexão sobre o que é empresa. E como vocês viram na apostila que eu mandei para vocês, que eu preparei para vocês, é um conceito que no terceiro semestre do curso técnico em administração parece até redundante falar sobre o que é empresa. Mas vocês lembrem-se que o nosso curso técnico, ele estudou administração, não o mercado. Então, a nossa ideia seria ser um pouco mais abrangente. E é por isso que a gente não se focou apenas nesses aspectos mercadológicos, afinal, a administração é a ciência que estuda sobre o convívio em coletivo. E nessa perspectiva, o conceito de empresa que eu trago para vocês é a ideia de uma personalidade jurídica que usa recursos humanos e de capital para fazer uma determinada atividade econômica. Na apostila, e aqui eu associei essa atividade econômica à geração de dinheiro, à geração de lucro. Mas é importantíssimo que vocês lembrem-se, lá de Fundamentos em Administração, quando a gente discutiu os tipos de empresa. Existem empresas públicas, existem empresas mistas, existem uma série de empresas que não necessariamente se focam exclusivamente no lucro, mas todas elas são movimentadas a partir desta perspectiva, ainda que não visem exclusivamente o dinheiro.
Professor, o que é que você está querendo dizer com isso? Vamos pegar um exemplo clássico dos Correios, uma empresa que tem sido tão maltratada e tão mal falada ultimamente. Os Correios visa exclusivamente ganhar dinheiro? Não. Postagem é um serviço de utilidade pública também. A Petrobras, ela é uma empresa de economia mista, né? Não é pública. E aí a Petrobras, ela visa exclusivamente o dinheiro? Não, ela visa geração de energia. Ela tem todo um caráter social e há uma série de características que precisam ser consideradas. Então, numa análise mais macro, vocês não podem perder esse conceito de vista. Beleza, professor. Análise macro, eu compreendi que empresa não é só exclusivamente o lucro, mas você trouxe nesse seu conceito a ideia de que ela usa recursos humanos e recursos de capital. Então, ela tem um quê a mais relativo ao lucro, né? Sim, está correto isso. É por isso que a gente está colocando empresa de uma maneira diferente de organização. Organização é uma lógica mais geral. Uma igreja é uma organização, uma ONG é uma organização, o Estado, como instituição, é um tipo de organização que, dentro dessas organizações, existem, vamos dizer assim, os gêneros, empresa pública, empresa privada, empresa de capital misto, e no nosso foco disciplinar, micro e pequenas empresas. O que é que caracteriza, uma micro e pequena empresa, pessoal? Existem alguns conceitos, existem alguns órgãos que regulamentam isso. É por isso que é tão importante ficar claro para vocês a ideia de personalidade jurídica. Para uma empresa ser considerada legal, ela precisa ter CNPJ, senão ela é só algum gaiato vendendo coisas. Então, essa personalidade jurídica é o que garante a legitimidade. Então, o Estado precisa reconhecer estas empresas para que elas consigam atuar. E aí, essa regulamentação acontece, por exemplo, na Receita Federal, em que ela te passa um CNPJ. Mas é importantíssimo que vocês lembrem que a Receita Federal não é o único órgão que cuida disso. E aí, gente, por que é importante se legalizar? Na tarefa que eu passei para vocês, alguns de vocês levantaram um ponto interessante. E aqui eu estou conjecturando de onde é que vocês tiraram essas perguntas. Professor, eu conheço uma pessoa que tem um CNPJ só para comprar barato. Professor, eu conheço uma pessoa que vende, mas não tem CNPJ. Professor, olha, existem muitas particularidades. Tem gente para tudo. Nesse mundo tem de tudo, ainda sobra uns para tocar gaita. Então, assim, por que é importante alguém que exerce uma atividade comercial se legalizar enquanto empresa? Por que as empresas, enquanto organização, são importantes? Elas movimentam uma cadeia econômica. Elas dão sustento para empregados e empregadores. Elas dão sustento para fornecedores. São delas que os clientes conseguem produtos. São delas que o governo tem recursos a partir do momento que ele recolhe impostos. São elas que afetam a comunidade local, seja no lixo ou seja na geração de emprego. Então, elas têm um impacto direto em todo o nosso corpo social. Então, as empresas são entes absurdamente importantes para a nossa vivência coletiva. E aí, tem uma figura crucial que é o empresário. E quem é este empresário? Basicamente, pelo nosso Código Civil, é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Em outras palavras, o empresário é aquele que exerce profissionalmente um exercício econômico. E esse exercício econômico tem a ver com a circulação de bens ou a prestação de serviços. E aí tem uma pergunta muito boa que alguns de vocês me fizeram sobre isso, quanto a
esse exercício intelectual da profissão. Porque eu falei para vocês que determinados profissionais liberais, enquanto autônomos, eles não são considerados pela nossa lei como empresários. Aqui eu estou falando de um médico, de um advogado, de repente de um veterinário, um contador, essas profissões que existe um conselho de classe. E alguns de vocês me perguntaram sobre isso, eu vou tentar esclarecer mais. Por que que estas categorias econômicas não são consideradas exercício da profissão empresário? Por uma razão muito simples. O exercício de atuar profissionalmente com isso não é livre a qualquer pessoa. Ela é específica a uma classe de pessoas que tem, por exemplo, um diploma atestando o curso de graduação em medicina, em direito, em odontologia. Ou seja, qualquer profissional intelectual que tenha uma natureza científica, literária, artística, não é uma ação empresarial. Professor, então você está me dizendo que o cara que pinta quadros, ele não tem um conselho de classe, tem? Veja, a gente tem camadas dentro desse assunto. Dentro das profissões liberais, essas profissões que demandam um diploma de graduação, por exemplo, para a gente tentar simplificar um pouco mais as coisas, dentro deste exercício intelectual, não se fala em empresariar, se fala em, por exemplo, agir em uma sociedade. É por isso que, em geral, quando você vê um escritório de advocacia, tem lá, por exemplo, Dr. Hugo e Associados. Formalmente falando, não é uma empresa, é uma sociedade. E o que é que diferencia isso? O que diferencia isso é justamente a regulamentação, já que tem o dedo da OAB fiscalizando aquilo ali. E aí, isso diferencia o ato de poder empresariar, uma classe, um conselho regulamentando aquela prática profissional. Professor, mas e aí? E o pintor? O cara que pinta quadros, ele é empresário? Depende de como ele exerce economicamente aquela prática. Se ele tiver um ateliê e dentro desse ateliê ele vender as suas obras, ele está fazendo o exercício econômico de circular bens. Logo, ele está empresariando. Mas ele, formalmente, artisticamente, sozinho como artista, ele não é um empresário. Tá claro? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso, pessoal? A mesma coisa acontece com a associação de advogados, de odontólogos, de técnicos em administração, por exemplo. Vocês podem, quando terminar o curso, pedir a autorização no conselho de classe de vocês, nosso, na verdade, de vocês não, perdão, nós, porque eu também sou administrador. Então, vocês podem pedir, nós podemos pedir autorização no conselho de classe e montar uma empresa de consultoria, por exemplo. Ó, tô vendo aqui a mensagem de Catiana. Show de bola, Catiana. Mas, além de você, se eu não me engano, mais umas 2 pessoas perguntaram sobre isso. Eu confesso que eu não me recordo agora quem foi, mas relendo a apostila eu percebi que não tinha ficado muito claro mesmo, não. E aí é importante eu tentar, justamente nesse momento síncrono, tentar esclarecer um pouco mais sobre isso. Continuando. E aí, pessoal, vocês notaram que existem algumas limitações para empresariar. Ainda que esta prática econômica tenha uma importância estratégica para o movimento do país, o governo não permite que qualquer um seja empresário. Existe um rol de pessoas que podem empresariar e outro que não podem de maneira alguma. Quem não pode de maneira alguma, por exemplo, políticos em exercício de mandato, por uma questão de desequilíbrio econômico. Estou falando, por exemplo, de juízes, servidores públicos, podem ter uma cota da empresa, mas eles não podem empresariar diretamente. E existe um rol de profissionais, eu coloquei lá, de categorias, eu coloquei lá na apostila para vocês, que não podem empresariar. Quem pode? A população em geral, ela pode, e quando ela formaliza a sua empresa, ela tem acesso a uma série de benefícios.
A começar, por exemplo, com a tranquilidade de não ter problema com órgãos fiscalizadores. Se você vende, por exemplo, celular lá no centro de Tabuleiro do Norte, pode ser que um órgão da prefeitura, da própria Receita Federal, bata lá na sua porta e diga: ei, cadê o alvará de funcionamento? Cadê o CNPJ? Cadê? Ou seja, eu não vou entrar em todas as necessidades que existem, pelo menos não todas nominalmente, mas dependendo do teu ramo de atuação, você vai precisar de autorização da Anvisa, autorização da Vigilância Sanitária, ou seja, dependendo do teu ramo de atuação, existem alguns órgãos que vão dizer o que você pode e não pode fazer. E estar formalizado te dá tranquilidade nesse sentido para você não precisar, não ter medo de nenhum tipo de fiscalização. Além disso, a partir de um CNPJ é possível pegar uma série de linhas de financiamento. As taxas costumam ser mais baratas. Eu não estou dizendo que são todas baratas, a gente está vivendo um momento bem atípico na nossa economia, inclusive esse tema é de bastante discussão, mas é fato que é menos difícil um CNPJ pegar um empréstimo do que um CPF. Além disso, você pode ter benefícios da Previdência Social, aposentadoria, assistência, seguridade, auxílio-doença, auxílio-maternidade e uma série de outros benefícios que aquela pessoa segurada do INSS tem acesso. É legal esse conceito, eu até fiz uma pergunta para vocês sobre isso, em que a gente discutiu o papel do entregador por encomenda. E aí eu coloquei para vocês pesquisarem sobre isso, mandei até os links. Professor, eu trabalho com Uber, eu trabalho com o iFood, eu trabalho com algum desses aplicativos. Eu posso ser MEI? A resposta é sim. Lá no hall de possibilidades de ser microempreendedor individual, uma delas é, inclusive, esses profissionais de aplicativos. E a taxa paga está um pouco mais de R$ 50, e por mais que, dependendo da configuração familiar, seja um valor altíssimo a se pagar por mês, os benefícios que a pessoa passa a ter acesso provavelmente compensam esse ônus. E por que eu digo provavelmente? Porque cada realidade é uma realidade que não pode ser interpretada fora de contexto. Mas você pagar quase R$ 60 para ter acesso a um seguro-acidente, para ter acesso à aposentadoria, para ter acesso ao auxílio-doença, provavelmente faz muito sentido. Você pode até me questionar, professor, mas isso aí é só no papel, porque o INSS hoje não dá nada para ninguém. Tudo bem, isso aí é outra discussão e é por isso que eu coloco esse contexto para a gente não romantizar isso. Mas, formalmente falando, faz muito sentido esse movimento de formalização nessa perspectiva de benefícios da Previdência Social. Isso não só para o MEI, mas isso para o empresário como um todo. Aquele que exerce sua atividade profissional precisa pensar no longo prazo. Imagine que ele passou a vida inteira contribuindo com a Previdência, no final de sua vida, por alguma eventualidade, ele se acidentou e a empresa não está mais protegendo economicamente a sua vida familiar. A Previdência Social seria um órgão que ele poderia recorrer, estando formalizado, tendo uma série de contribuições ao longo de sua vida. Além disso, você pode ter acesso a mercados. Eu estou falando de licitações. Empresas de médio e grande porte, às vezes, até exigem esse tipo de formalização, para que haja uma maior segurança. Se você vai prestar serviço para uma empresa como a Petrobras, ou algumas até de grande porte da área exclusivamente privada, a Cimento Apodi provavelmente exige um processo análogo à licitação. É uma coisa parecida. Por quê? Porque ela não quer ter relação com qualquer um. Além disso, você tem uma certa segurança quanto ao seu patrimônio particular. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você monta a tua atividade econômica, existe a separação entre o que é seu e o que é da empresa. Isso não acontece no microempreendedor individual, né? Mas
Existem categorias profissionais, o EIRELI, por exemplo, que é um tipo de empresa, em que o que é seu, o que é da empresa é da empresa. Isso é importante para uma situação futura de falência. Vamos dizer, batendo na madeira aqui, que você vai precisar dar falência ao seu negócio, e aí tu vai ter que vender tudo que é teu para pagar dívidas da empresa? Não necessariamente, se você tiver essa separação muito bem delimitada. Ok, gente? E aí, como formalizar a sua empresa? Como eu disse, eu não vou me aprofundar em todas as minúcias disso, mas eu tenho esse fluxograma para mostrar a vocês num esquema prático e rápido sobre como formalizar a sua empresa. Depois de viabilizado o negócio, lembrem-se que isso daqui é para qualquer pessoa. Vocês, como técnicos em administração, sabem que antes de você começar isso aqui tudo, você tem que ter um plano de negócios para estruturar bem a tua ideia e você ter segurança quanto a ela, certo? Mas vencida essa etapa, quando você começa a entrar na parte formal, e aí você vai ver a viabilidade do seu negócio, você vai elaborar um contrato social, recomenda-se buscar pelo menos um advogado ou um contador, ainda que você consiga modelos disso na internet, eu recomendo essa consulta para que você sinta mais segurança no que está sendo feito. E aí você vai fazer um cadastro na junta comercial. No Ceará nós temos a JUSESC, que faz esse serviço. Acho que a unidade mais próxima da gente é em Russas. E aí depois desse cadastro, você vai na Receita Federal, você vai fazer a inscrição estadual ou municipal, dependendo do teu ramo de atuação, na própria prefeitura ou em algum órgão estadual você vai conseguir fazer isso. Dependendo do teu ramo de atuação, tu vai precisar de uma autorização do Corpo de Bombeiros. De repente você trabalha com público, e aí tem aquela questão de segurança, saída de incêndio, condições do prédio, enfim, isso não é para todos os comércios. E aí, depois disso, alvará de funcionamento junto da prefeitura. A prefeitura vai recolher, provavelmente, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Ela vai exigir uma taxa para emitir o teu alvará de funcionamento, que é o órgão que diz que você está apto a começar as suas atividades. E aí você vai fazer um cadastro na Previdência Social, que é uma questão até de se resguardar e resguardar os teus funcionários. Então, emite um documento fiscal na Secretaria da Fazenda ou Municipal. Como eu disse, todas essas etapas dependem 100% do teu ramo de atuação. E aí, numa aplicação ou conselho mais breve, eu sugiro que no plano de negócios vocês já considerem isso para compreender o que é que vocês vão precisar fazer nas próximas etapas. E aí aqui eu coloquei para vocês alguns desses órgãos, certo? Eles não podem, ainda que dependa muito do ramo, mas em geral, pelo menos estes órgãos aqui vão precisar ser, vamos dizer assim, visitados por vocês. É uma burocraciazinha, né? Chega a dar uma tontura pensar em tudo isso. A boa notícia é que o MEI, pelo site, você faz quase todos esses procedimentos. Eu digo quase todos porque essa questão de cadastro, né, INSS, alvará de funcionamento, essas coisas vai depender muito da tua prefeitura em particular, porque algumas já informatizaram isso, outras ainda estão exigindo uma visita presencial. Ok, pessoal. Posso avançar? Está muito rápido? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Beleza? Vamos lá. Em outro momento da nossa disciplina, a gente conversou sobre trabalho. E é importante separar trabalho não exclusivamente como o exercício de se movimentar. A física falava em força vezes deslocamento, né? Mas nas ciências sociais aplicadas, ele é a geração de valor. E essa geração de valor vai movimentar a economia. E numa perspectiva de geração de emprego, exige-se que ele tenha o acordo formal entre as partes. E esse acordo formal demanda
uma série de formalizações que comprovem isso. Estou falando da carteira de trabalho, o recolhimento do FGTS, a entrada no relatório anual, que é o RAIS, ou seja, são documentos que comprovam que aquela relação de trabalho existe. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, mas tem um ditado que diz que todo mundo quer emprego, mas ninguém quer trabalho. As pessoas vulgarmente dizem isso como quem quer dizer que as pessoas querem moleza. Não necessariamente isso é mentira, mas é importante, já que a gente está estudando isso, esclarecer que sim, existe uma diferença entre emprego e trabalho. Existe uma relação que ela precisa ficar clara para vocês, em que, inclusive, você tem emprego como espécie e gênero como trabalho. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem o trabalho numa perspectiva mais geral, e dentro do trabalho existe o trabalho autônomo, que são aqueles profissionais liberais, por exemplo, são aqueles profissionais que trabalham com vendas, por exemplo. Você tem o trabalho do estagiário, você tem o trabalho prisional, você tem um trabalho institucional, que é aquele regido pelos são servidores públicos, e você tem o gênero emprego. Esse gênero emprego é o que a gente mais fala, porque ele é o da CLT. Esse gênero emprego é o que a gente estuda na consolidação das leis trabalhistas. É aquela carteirinha azul, que hoje está verde e amarelo, né? Mas a CLT regulamenta exatamente as nossas relações empregatícias. E elas, para existirem, exigem alguns requisitos. E eu vou falar sobre eles. 5 são os mais, vamos dizer assim, reconhecidos. É necessário que haja uma pessoalidade, ou seja, a relação de emprego acontece diretamente com os envolvidos. Não é aquela coisa de eu contratei Gerliana, aí ela vai e manda Samara para fazer um serviço. Não funciona assim. Eu contratei Gerliana, então tem que ser a Gerliana. Há uma relação pessoal entre as partes envolvidas. Existe outro conceito que é o de pessoa física. Um CNPJ não pode ter uma relação empregatícia. E qual é a aplicação prática disso? As relações empregatícias envolvem direitos e deveres. E um CNPJ não se relaciona do ponto de vista empregatício com outro CNPJ. Um CNPJ se relaciona do ponto de vista empregatício apenas com CPFs, com pessoas físicas. Essa relação, ela não pode ser habitual. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso em que ela não pode acontecer só de vez em quando. Ela tem que ter uma determinada frequência específica. Além disso, tem que ter uma relação de subordinação, ou seja, hierárquica. E essa subordinação, não interpretem ela de maneira errada. Ela não é uma relação de subserviência, em que um lado aceita tudo que o outro mandar. Essa subordinação ela é específica para a convivência em trabalho. Ou seja, eu, seu chefe, pegando o mesmo exemplo que eu dei agora. Imagina que eu sou o chefe de Gerliana e eu faço uma ordem para que ela faça algo ilegal. Via de regra, ela não pode fazer isso. E ela, se me atender e cometer ilegalidade, ela vai responder também. Ela não pode alegar em juízo que me obedeceu porque eu era o chefe dela. Além disso, tem que ter a relação de onerosidade, ou seja, as duas partes têm um acordo e esse acordo envolve o pagamento de salário. É regra, existe a relação do voluntariado, mas ali não é uma relação de emprego, lembram? A gente está falando sobre a relação de emprego. A relação de trabalho são outros gêneros, certo? Eu vou até voltar para ficar claro isso que eu estou falando. Ó, você pode ter o trabalho autônomo, pode ter o trabalho do estagiário, o prisional, existem vários tipos de trabalho, mas o que a CLT regula é a relação de emprego, beleza?
E aí, gente, tem os princípios trabalhistas que eles, se a gente fosse falar da CLT completa, uma disciplina de 80 horas só sobre isso não dava nem puxeira. Então a gente tem que resumir e eu coloco aqui os princípios trabalhistas para facilitar a compreensão disso. Existem 5 princípios principais. Um deles é a proteção ao trabalhador. Para quê? Para minimizar a desigualdade de forças. Nessa perspectiva, esse princípio de proteção ao trabalhador se subdivide em 3. Indúbio pro operário, ou seja, se tiver alguma dúvida no que aconteceu, o juiz que está interpretando o caso deve ficar do lado do empregado. Outro princípio que vem dessa ideia de proteção ao trabalhador é a aplicação da norma mais favorável. Imagine que você pertence a uma categoria profissional que tem leis de diferentes, que regulam de maneira diferente. Então, quando acontecer esse tipo de coisa, a lei mais favorável é que vai ser aplicada. Assim como a condição mais benéfica. Se algo acontecer e a legislação mudar, o que vale é o que melhor se aplica, o que for mais benéfico para o trabalhador. Ou seja, você não pode mudar as regras do jogo para prejudicar o trabalhador. Isso, inclusive, tem a ver com o 4º princípio, que é a inalterabilidade contratual lesiva, que é um nome bonito para dizer que você não pode mudar nada do contrato de trabalho se for para prejudicar o trabalhador. Hoje isso é flexibilizado. Na verdade, o nosso ex-presidente Michel Temer sugeriu a reforma trabalhista que praticamente rasgou a CLT no meio, né? Mas, enfim, isso aí é outra discussão. O fato é que, via de regra, principiologicamente falando, essa inalterabilidade contratual lesiva é um dos princípios, de maneira que o contrato não pode mudar, salvo exceções bem específicas, como crises financeiras, para garantir que a empresa vai continuar, ou, de repente, o trabalhador foi rebaixado de sua função, voltando para uma função anterior. Enfim, existem exceções, né? Outro princípio, eu acabei entrando no 4º porque ele se assemelha muito a essa ideia de condição mais benéfica. A diferença é que a condição mais benéfica seria com alterações na lei. E o 4º não necessariamente seria uma alteração na lei, né? A diferença está aí. Mas voltando para o 2º. Primazia da realidade. O que é que está dizendo? O que vale é o que aconteceu, não o que o trabalhador precisou assinar no papel. O contrato de trabalho, ele pode ser, inclusive, verbal. Ele não demanda tanta formalização. Mas se essa formalização houver, o que vale é o que aconteceu. Se você recebia, se você assinou o contrato de trabalho dizendo que trabalhava 6 horas, mas na prática você trabalhava 8, 10 horas, você, judicializando o assunto, pode reclamar, pedir cópia das câmeras para comprovar que você fazia esse horário de trabalho diferente, pode pedir uma testemunha, ou seja, o que vale é a realidade, não o que está assinado. Outro princípio é o da continuidade, ou seja, se houver uma quebra de serviço, se o empregador desistir do seu risco econômico, ele tem que avisar o empregado que, na dúvida, o contrato se mantém. Na dúvida, o contrato é, vamos dizer assim, eterno, enquanto ele não for devidamente quebrado, devidamente avisado. E, por fim, o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Ou seja, essa ideia também foi flexibilizada pelas convenções trabalhistas e acordos com o patrão, mas a ideia é que você, empregado, não pode renunciar a direitos. Se a tua convenção de classe diz que você tem direito a uma cesta básica, você não pode chegar para o seu patrão e dizer, eu não quero essa cesta básica. Não, você não pode renunciar aos seus direitos. Quando a gente fala sobre essas coisas, dá um incômodozinho, né, pessoal? Porque eu tenho certeza que vocês conhecem 70 trilhões de exemplos de pessoas, empresas e situações em que essas coisas não aconteceram, né? Mas, enfim, a gente está discutindo os princípios e as regras gerais.
E aí, gente, ainda nessa lógica do contrato individual de trabalho, é importante que vocês entendam que ele é um instrumento de direito privado, mas que o Estado interfere sim. Há um dedo estatal para regulamentar determinadas situações e não permitir que abusos aconteçam. O que é que eu estou chamando de abusos? Coisas que contrariem a CLT e a Constituição Federal. Essa relação de emprego, ela abarca os dois lados. E os dois lados têm direitos e deveres. E isso precisa ser consensual entre as duas partes. A ideia é que a carteira assinada já é uma formalização de contrato expressa, mas em nível já é pacificado nos tribunais, já é uma coisa que é aceita. Por mais que a carteira de trabalho não seja aceita, não seja assinada, que inclusive é um erro e pode gerar multa, mas para se comprovar a relação de emprego, essa carteira de trabalho não precisa nem ser assinada. Ou seja, você, trabalhador que trabalha há 2, 3 anos numa empresa, você que atende a esses requisitos aqui que eu mostrei nesses slides anteriores, você pode, eventualmente, se precisar, se for o caso de você judicializar o seu patrão e você conseguir cobrar esses 5 requisitos, ele vai ter sim que assinar a sua carteira e pagar as devidas indenizações. Ou seja, o contrato individual de trabalho ele pode acontecer de maneira tácita, verbal. Inclusive, nos nossos interiores é muito comum, né? E aí, gente, sobre salário, é importantíssimo que fique claro o que ele é. O que é que ele é? O retorno pelo serviço que foi prestado. Tem uma diferença básica entre salário base e remuneração. O salário base é o retorno direto pelo serviço que você prestou. Já a remuneração, ela vai ser isso mais alguns benefícios. Aqueles famosos penduricalhos, um auxílio alimentação, um auxílio transporte. Ou seja, tua remuneração é, no final das contas, quanto você ganha. O salário base é o valor cheio e geralmente é onde você tem o maior percentual da tua remuneração. Esse salário é irredutível, ele depois de definido não pode mais baixar, salvo as situações que a gente comentou agora há pouco lá, quando estava discutindo os princípios. E uma observação interessante, geralmente o empregador, ele paga, além desse salário básico, o salário base, ele paga quase 75% a mais. Ou seja, nos impostos, benefícios. Eu fiz um levantamento e a situação do MEI é um pouco mais confortável, ainda que seja bem machucando para o empregador. E o que é que eu quero dizer com isso? Imagina que tu vai contratar você lançou um MEI, e o MEI pode contratar até uma pessoa, né? E você vai pagar um salário mínimo a ela. E aí você se planeja financeiramente, vou gastar R$ 1.045 por mês. De jeito maneira. Você vai gastar quase R$ 1.500. É R$ 1.456, mais ou menos. Por quê? Porque você não paga só esse salário base. Você paga uma série de outros impostos para a Previdência Social, para os órgãos fomentadores do Sistema S, você paga, enfim, tudo que você paga em impostos onera mais você como empregador. E aí é como se você pagasse por um funcionário e meio. Isso no MEI. Em outras funções, esse valor pode ser bem maior. E aí, pessoal? Queria ouvir vocês agora. Vou parar minha apresentação, vou parar a gravação para o vídeo não ficar muito grande e vou abrir para dúvidas.